acho que a escolha da ministra Carmen Lúcia foi cirúrgica. O ministro Fachin sabe que esse é um tema delicado, é um tema que a corte, né, pelo menos pelos relatos que nos chegam, né, está de alguma forma dividida, e para buscar um consenso é muito importante você ter um nome como o nome da Carmen Lúcia, que é um nome que não está envolvido em nenhuma discussão, né, sobre limites éticos, é um nome que é muito conceituada, ela é muito conceituada sob o ponto de vista tanto dessa capacidade jurídica quanto da sua articulação, né, dentro da corte, de modo que eu acho que o ministro Fachin, ao dar essa tarefa para a ministra Carmen Lúcia, ele tentou também, no xadrez da corte, ajudar a destravar essa discussão que é tão importante e necessária para o Supremo nesse momento, né? A abertura do discurso do ministro Fachin ontem foi muito claro no sentido de que você ser complacente com alguma questão e não esteja bem parada no judiciário não ajuda a corte. Portanto, enfrentar isso de frente, enfrentar sob a liderança, né, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, acho que foi uma medida muito adequada, muito bem pensada pelo ministro-presidente. Cada um com a sua blindagem, né? O Fachin encontrou nessa relatoria... Boa tarde, meus queridos, bem-vindos. São Paulo ficou mais nobre hoje com a presença de ambos, um de Brasília, outro do Rio. O Fachin sabe que sozinho, ou pelo menos a sinalização que chega aqui para fora, é que sozinho talvez ele não conseguisse comprar essa briga. Ele teve, né, Creomar e Álvaro, os dois são professores, então eu vou chamar vocês pelo nome, porque assim eu não confundo quem que eu estou chamando. Nessa briga, neste momento de dar respostas à opinião pública, ele teve momentos em que ele foi mais firme, momentos em que ele foi mais suave, ali com uma fala mais institucional, mas ficou claro que sozinho ele não está podendo comprar essa disputa, essa briga pelo Código de Ética. A ministra Carmen Lúcia chega, então, ali ao seu auxílio, justamente por ter essa reputação, tanto como jurista, como na sua postura como ministra, mas ainda assim há uma percepção dentro da corte, né, que talvez, de parte dos ministros, de que talvez o timing seja ruim. Timing para lá, timing para cá. Queria ouvir tanto do Creomar quanto do Álvaro o peso do timing. Como é que se calcula o tempo de resposta institucional, Creomar, do Supremo, diante das pressões da opinião pública, do noticiário e das investigações da Polícia Federal? Bom, primeiro de tudo aí, boa tarde, Flávia. Boa tarde, Álvaro. Bom tê-lo aqui. Boa tarde, Luísa, e todos aqueles que nos assistem. Eu creio que tem duas coisas que me chamam muito a atenção do ponto de vista político, e eu não vou incorrer na imprudência de falar algo de jurídico do lado do Álvaro. Então, assim, muito ajustadinho no meu campo de embate, eu creio que tem duas questões que chamam muita atenção. A primeira delas é que o ministro Fachin, desde que toma posse na presidência do STF, tem recorrentemente tentado marcar posição em algo que não é mais regra no STF desde algum tempo, ou talvez nunca tenha sido. É a ideia de que institucionalmente apenas a presidência fale pelo STF e que, em determinado sentido, você elimine os canais concorrentes de comunicação. Ele falou disso no discurso de posse, ele falou disso em outras oportunidades, ele falou disso na reabertura dos trabalhos. Qual é o problema para o ministro Fachin? É que, basicamente, a realidade se impôs de forma que hoje nós temos 10 tribunais distintos em cada um dos gabinetes. Né? Não temos 11 porque a gente está esperando o preenchimento da vacância, que é outro campo de batalha, outra guerra. O dilema aí a partir disso a gente vai para a segunda questão. Qual é a segunda questão? Há nitidamente um processo em que a Suprema Corte ganhou muito poder ao longo dos últimos anos. A gente pode dizer que de 2013 para cá tem um poder que é o grande derrotado, que é o Poder Executivo, né? Pelas impelícias dos presidentes que lá estiveram em algum sentido, mas por outras questões. Tem um poder que é o grande vencedor, que é o Legislativo.
e você tem o judiciário meio que atrapalhando a festa, em algum sentido, de cada uma das casas, de cada um desses poderes no momento que acontece. E o judiciário numa democracia está feito para isso. O problema é que, após o judiciário conseguir algo que simbolicamente é muito interessante, a gente conversou disso da última vez que eu estive aqui, que era todo o imbróglio que envolveu aquela experiência que foi o governo Bolsonaro, a gente tem que, na atual conjuntura, a situação do judiciário é ruim do ponto de vista reputacional, que é onde não poderia estar. Quer dizer, quando você tem uma série de alegações, uma série de implicações, e aí vamos voltar, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas quando aquele que julga está tendo questionamento sobre a sua lisura no julgamento, é hora de acender o sinal de alerta. E senão a gente entra num processo de entropia. Me parece que o ministro Fachin está tentando fazer um freio de arrumação com a ministra Carmen Lúcia. E aí vai no timing. Existe um timing bom para fazer isso? Não. Todo timing é ruim porque a gente está numa democracia em plena crise do ponto de vista político. Quer dizer, o prédio institucional de 88 está em entropia, cheio de fissura, todo quebrado. Duas soluções podiam ser feitas. Uma é, vamos deixar para depois, e o depois não vai virar nunca. Vamos tentar agora sem nenhuma chance de sucesso efetivo. Você já acha não, que esse... Não vou cravar, é o que eu estou dizendo. Eu estou jogando a bola para o meu querido amigo botafoguense. Aliás, vai Corinthians. Eu não quero te provocar. Não quero. Mas ontem eu não estive na bancada e eu sei que no chat demandaram o meu comentário sobre a final de domingo. Então, era só isso que eu queria dizer. Ô, Flávia. Tá satisfeita, ótimo. Inclusive, foi muito... Recebeu muito a solidariedade do nosso público aqui por ter sido suspensa da bancada ontem só porque compareceu à reunião de pauta com uma camisa do Corinthians, tá? Fui censurada. Pedro me vetou. Acho justo. Digno, né? Digno. É o mínimo que eu esperava, né? Um mínimo de indignação futebolística. O futebol é um espaço onde a indignação pode existir, desde que não haja violência física, obviamente. Exatamente. Então, isso eu acho que o Álvaro tem os elementos para trazer. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista institucional, a gente está numa situação que é muito complexa. A gente tem um executivo hiper enfraquecido e não tem a ver com o presidente que lá está hoje, tem a ver com uma degradação que vem de pelo menos 2013 para cá. A gente tem um legislativo que tem muito poder, mas pouquíssima responsabilização. Quer dizer, quer emenda, quer orçamento, quer dinheiros, mas não tem responsabilização. E a gente tem um judiciário que, bem ou mal, era um poder de contenção de excessos até aqui. O problema é que, em algum momento, surgem indicações de que esses atores que faziam contenção de excessos também cometem. Alguns provocados por eles, como a permissão de um parente advogar na corte. Né? O ponto é, há timing bom para resolver o problema? Efetivamente não, porque o problema foi criado pela própria gestão da corte do processo. Há como reverter essa situação? Aí a gente vai ter que olhar como as 10 ilhas se comportam. E efetivamente se criou uma situação em que o arranjo do jeito que está é bom para poucos e é muito ruim para muita gente. Mas isso é um retrato do Brasil. O Brasil é um país que é muito bom com um pequeno número de pessoas e muito ruim para um grande número de pessoas. Nisso não é nada diferente do que é o país. A questão é se nesse embate você tem um mix de estrutura de opinião pública, pressão e constrangimento sobre esses atores que se permite avançar em algo. Agora, efetivamente, aquilo que a ministra Carmen Lúcia está propondo, na atual conjuntura, respeitosamente falando, é no mínimo ousado. Né? Sobre esse tema do timing, se eu puder colaborar aqui, eu acho que, como o Kramar disse, assim, não tem propriamente um timing bom, né? Mas eu acho que esse timing é adequado. Alguns ministros do Supremo acham que não. Por quê? Se você olhar o que vai acontecer esse ano, você vai ter o Supremo julgando fidelidade partidária, vai ter o Supremo julgando a questão da anistia das multas pelo não preenchimento das cotas pelos partidos e vai ter, sobretudo, o Supremo julgando emendas parlamentares. E isso vai ser, como disse o Kramar, uma questão nova por conta da falta de responsabilização do Congresso nessa questão do manejo das emendas. Então, alguns ministros alegam, e acho que com um fundamento, dizendo, olha,
A gente vai enfrentar de novo uma tsunami, como foi a tentativa de golpe, e o Supremo não deveria estar numa posição de defensiva nesse momento. Mas eu acho que esse argumento não é o melhor argumento que deve ser colocado na mesa. Por quê? Porque, ao contrário dos demais poderes, o Supremo não é eleito. A única coisa que garante a legitimidade, a observância das decisões do Supremo, é a percepção social de que ela é tomada com base em pessoas que têm um domínio extremo de uma técnica jurídica e de que são imparciais. No momento em que se corrói de alguma forma, porque os outros poderes já vinham nesse desgaste, mas o desgaste que ele é recomposto eleitoralmente de tanto em tanto tempo, há sempre esperança. O Supremo, que é um poder permanente, o ministro é indicado até a aposentadoria, esse dado da sensação de imparcialidade é muito importante. E se há alguma rusga nisso, é muito importante que a própria corte corra para resolver isso. E eu acho que o ministro Fachin vem fazendo isso, ou vem tentando isso já há algum tempo. Mas como o processo do Supremo acabou se tornando um processo, como o Cromar colocou aqui, de 10 ilhas, o presidente Fachin deu, no seu discurso de posse lá, falou quem fala pelo Supremo é a presidência, e houve uma nota do ministro Toffoli outro dia sobre o caso. Então, essas questões são muito difíceis, especialmente porque o presidente do Supremo não é como presidente da República, ele não é chefe dos ministros, ele é um par dos ministros. E aí a necessidade de discussão e de aproximação das visões no tribunal vai ser esse passo aí que o Fachin vai estar tentando conduzir com a ajuda agora da ministra Carmen Lúcia. Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. Pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.